Você pode cair, mas não permaneça no chão. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto Reflexão, para esse seu momento de fé, de renovação das forças e motivação para a sua vida. Antes da gente começar, só um breve aviso. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para receber os nossos minutos de reflexão todos os dias no seu celular. Nós estamos falando sobre ensinamentos de sabedoria, calma e força que podemos aprender com os apóstolos. E hoje vamos falar de Paulo, o homem que caiu, mas se levantou para transformar o mundo. Você conhece a história de Paulo? Seu nome era Saulo. E antes de se tornar o maior missionário da história da igreja, ele perseguia cristãos. Mas Deus o encontrou no meio do caminho, mudou seu destino e fez dele um instrumento poderoso para espalhar a mensagem de Cristo. A história de Paulo nos ensina que não importa o quão longe você tenha ido ou o quão baixo tenha caído, Deus pode transformar a sua vida e te levantar para um propósito maior. Deus pode te encontrar no caminho errado, mas você precisa reconhecer isso. No livro de Salmos 37, versículos 23 e 24, está escrito assim: O Senhor firma os passos de quem nele se agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Paulo estava no caminho errado quando Deus o encontrou. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa ao perseguir cristãos. Até que, em uma viagem para Damasco, uma luz o cercou e ele caiu no chão. Naquele momento, Jesus falou com ele e sua vida nunca mais foi a mesma. Mas vamos tirar um instante para refletir além do que aconteceu com Paulo. Quantas vezes você já esteve no caminho errado e demorou para perceber isso? Pode ser que hoje você esteja insistindo em algo que já não faz mais sentido. Talvez seja um relacionamento que só te machuca, um trabalho que já não te desafia, ou até mesmo um comportamento que te afasta das pessoas. O problema não é errar, o problema é não admitir o erro. A teimosia é o inimigo número 1 do crescimento. Ela nos impede de enxergar quando algo precisa ser ajustado, nos faz insistir no que não funciona e nos coloca contra a mudança. Se Paulo tivesse ignorado o que aconteceu no caminho de Damasco, se ele tivesse levantado, limpado a poeira e seguido em frente como se nada tivesse acontecido, ele teria perdido tudo o que Deus tinha para ele. E é exatamente isso que acontece quando não paramos para reconhecer o que precisa mudar em nós. Às vezes não é só a nossa crença ou visão de mundo que precisa ser ajustada. Às vezes é o nosso próprio nome. Paulo era chamado de Saulo antes de sua transformação. Seu nome carregava sua antiga identidade e quando ele mudou, até isso foi ressignificado. Talvez o que precise mudar em você hoje não seja seu nome, mas sua postura em alguns ambientes. Seu tom de voz quando fala com os outros. Sua forma de reagir diante dos desafios. O jeito como você lida com as dificuldades. Paulo caiu porque era necessário. Às vezes, a vida nos derruba para que possamos enxergar melhor quando estamos no chão. Mas cabe a você escolher. Vai levantar e seguir como se nada tivesse acontecido? Ou vai admitir que algo precisa mudar? Seja honesto consigo mesmo. Onde você tem sido teimoso demais para perceber que precisa de um novo caminho? Você pode cair, mas isso não significa que acabou. Em Provérbios 24, verso 16, está escrito assim: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Paulo caiu no caminho de Damasco, mas essa queda não foi o fim, foi um recomeço.
Deus não nos derruba para nos humilhar, mas para nos ensinar. Cair não significa que acabou, significa que há algo a ser aprendido. E aqui está um ponto essencial. Você não pode confundir uma queda com um destino final. Muita gente desiste porque tropeça uma ou duas vezes e já acredita que não é capaz. Mas se até Paulo, que era um perseguidor ferrenho, teve uma nova chance para reescrever sua história, quem é você para se condenar por um erro? Quantas vezes você já sentiu que sua vida travou por conta de um erro ou de um fracasso? Talvez tenha falhado em algo importante, perdido uma oportunidade ou feito escolhas ruins no passado. E aí, ao invés de levantar e seguir em frente, você se prendeu à culpa e ao arrependimento. Só que a vida não funciona assim. Fracasso não é uma identidade. Você pode ter falhado, mas isso não significa que é um fracassado. Você pode ter errado, mas não significa que a sua história acabou. Paulo passou 3 dias sem enxergar depois daquela queda. Ele precisou desse tempo para refletir, para se reconstruir por dentro, antes de voltar a andar. E talvez seja isso que falta para você. Um tempo para assimilar a lição e depois seguir em frente. Se você caiu, não permaneça no chão. Dê a si mesmo a chance de levantar, aprender e seguir adiante. Não é a queda que define sua vida, mas a decisão de se reerguer. A transformação exige renúncia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo não apenas caiu no caminho de Damasco, ele se levantou como uma pessoa completamente diferente. Mas isso teve um custo. Ele precisou abrir mão de quem era, de suas certezas, de seu status e até de sua segurança para viver a nova vida que Deus tinha para ele. E essa é uma das partes mais difíceis do crescimento. Renunciar ao que já não cabe mais em você. Mudar não é só uma questão de querer, mas de estar disposto a deixar para trás aquilo que impede essa mudança. Pode ser uma mentalidade ultrapassada, um hábito destrutivo, uma relação que só te puxa para baixo. Às vezes é a necessidade de estar sempre certo, a dificuldade de admitir quando erra, o medo de se abrir para o novo. Paulo era um homem influente, respeitado entre os fariseus, mas quando decidiu seguir a Cristo, ele perdeu esse prestígio. Foi rejeitado, perseguido e enfrentou desafios que nunca imaginou. Só que ele sabia que não poderia carregar seu passado para a vida nova que estava começando. E você? O que ainda está segurando que te impede de crescer? O que você precisa deixar para trás para viver algo maior? Muita gente quer mudanças, mas não quer abrir mão de nada. Quer um novo começo, mas insiste em levar as mesmas bagagens de sempre. Só que transformação real exige escolha. Você não pode se tornar uma nova pessoa e ainda se apegar ao que te mantinha no mesmo lugar. Paulo nos ensina que crescer dói, mas vale a pena. Porque quando abrimos mão do que nos prende, é que conseguimos alcançar aquilo que realmente faz sentido. Sua missão é maior que as dificuldades. Em Romanos 8,18 está escrito: Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Depois que Paulo se levantou, sua vida não ficou mais fácil. Pelo contrário, ele enfrentou prisões, perseguições, naufrágios, fome e rejeição. Mas nunca desistiu, porque ele entendia que sua missão era maior do que qualquer dificuldade. E essa é uma grande lição para nós. Às vezes, achamos que quando estamos no caminho certo, tudo deveria fluir sem obstáculos. Mas a verdade é que todo crescimento tem um preço.
Se você tem um propósito, um sonho, algo que sabe que precisa realizar, esteja preparado para enfrentar desafios. O caminho pode ser difícil, as pessoas podem não entender e pode haver momentos em que você sinta vontade de desistir. Mas se Deus colocou algo em seu coração, não deixe que as dificuldades sejam a razão para você parar. Paulo escreveu boa parte de suas cartas de dentro da prisão. Ele poderia ter usado sua situação como desculpa para desistir, mas escolheu continuar cumprindo sua missão de onde estava. E é isso que faz a diferença. Não importa onde você esteja, o que importa é como você segue em frente. O que tem tentado te parar hoje? As críticas? O medo? O cansaço? Lembre-se, você não foi chamado para desistir, você foi chamado para continuar. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Deus nos ensina perfeitamente. Nem sempre percebemos no momento, mas cada queda que enfrentamos traz uma oportunidade embutida. O problema é que muitas vezes nós só enxergamos a dor, a vergonha e o fracasso. E isso nos impede de ver o que precisa ser aprendido. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai inúmeras vezes antes de conseguir dar seus primeiros passos firmes. Mas nunca vemos um bebê desistindo de andar porque caiu algumas vezes. Pelo contrário, ele levanta e tenta de novo. Então, por que adultos esquecem isso? Por que ao menor tropeço tendemos a achar que não somos capazes? A diferença entre quem cresce e quem fica estagnado está justamente na forma como encara os tombos. Há quem veja a queda como o fim do caminho, e há quem veja como um impulso para levantar mais forte. Qual dos dois você tem sido? Se cada erro e cada dificuldade te fazem pensar em desistir, talvez seja a hora de mudar sua perspectiva. Você não precisa mais carregar a culpa, o arrependimento ou a vergonha. O que importa não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes está disposto a levantar. Muitas vezes, o que nos prende ao chão não é a queda em si, mas a narrativa que construímos sobre ela. Quantas vezes você já caiu e, em vez de se reerguer, ficou se perguntando: por que isso aconteceu comigo? Ou, será que eu sou mesmo capaz? O problema é que esses questionamentos, quando alimentados da forma errada, não ajudam em nada. Pelo contrário, eles te deixam paralisado. É como se você estivesse preso revivendo a cena do tropeço em câmera lenta, enquanto a vida segue em frente. Se você tem o costume de se apegar aos seus erros e fracassos, talvez seja a hora de mudar o foco. Em vez de ficar remoendo o que deu errado, comece a se perguntar: o que eu posso aprender com isso? O que essa experiência está tentando me ensinar? Toda queda traz um aprendizado. Pode ser sobre paciência, humildade, resiliência ou até mesmo sobre saber a hora de mudar de caminho. Mas só quem escolhe levantar consegue enxergar isso. A queda em si não tem poder para definir ninguém, mas a sua reação a ela tem. A verdade é que ninguém gosta de cair. O tombo dói, machuca o orgulho, mexe com a autoestima. Mas pense em todas as histórias de superação que você já ouviu. Nenhuma delas foi escrita por alguém que nunca caiu. Os maiores vencedores da vida não são aqueles que nunca erraram, mas aqueles que aprenderam a usar os erros como degraus. O fracasso, quando bem aproveitado, pode se tornar a ponte para um crescimento que você jamais teria alcançado, se tudo tivesse dado certo de primeira. O problema é que muita gente desiste antes de chegar nesse ponto. Acham que cair é sinônimo de fracassar, quando na verdade fracasso é desistir de tentar. Se hoje você se sente no chão, sem forças para continuar, saiba que isso não é o fim.
Talvez seja apenas um momento de reavaliar a caminhada, entender o que precisa ser ajustado e então seguir mais forte. Levantar depois de uma queda não significa ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu. Significa aceitar que o tombo foi parte do processo, mas que ele não tem poder para encerrar sua história. A vida não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Não importa quantas vezes você tropeçou, quantas escolhas erradas já fez, ou quantas vezes sentiu vontade de desistir. O que realmente importa é o que você decide fazer a partir de agora. Paulo caiu, mas não permaneceu no chão. Ele se levantou, deixou o passado para trás e seguiu em frente para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Mesmo com seus muitos erros, ele seguiu propagando a palavra de Cristo. Porque Cristo é o centro de tudo. E essa é a verdade mais importante que podemos carregar. Cristo é. Ele é a luz no meio das trevas, a força no meio da fraqueza, a esperança quando tudo parece perdido. Ele é aquele que sustenta todas as coisas, que não muda, que permanece fiel quando tudo mais falha. Cristo é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é a resposta para as suas dúvidas, o refúgio para os seus medos, a salvação para a sua alma. Ele é a rocha inabalável, o caminho, a verdade e a vida. Quando tudo ao seu redor desmorona, quando você sente que não tem mais forças, Cristo continua sendo. Ele foi rejeitado pelos seus, mas aceito pelo Pai. Foi humilhado pelos homens, mas exaltado acima de todo nome. Ele carregou a cruz e venceu a morte, para que hoje você tivesse vida. Ele não apenas esteve presente na história, ele está presente na sua vida, agora mesmo. Talvez hoje seja o dia de tomar essa decisão, de parar de carregar o peso da culpa, de soltar o que te prende ao passado e de seguir mais forte, porque você não foi feito para ficar caído. Se você me ouviu até aqui hoje, escreva nos comentários a seguinte frase: eu fico de pé. Se você sabe que não precisa se deixar definir pelo que já aconteceu, mas sim pelo que escolhe ser daqui para frente. Escreva isso e declare para si mesmo que a queda não foi o fim. A queda pode até ter feito parte da sua história, mas a sua história ainda não terminou. Tomé foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. E ao contrário do que muitos pensam, ele não era um homem sem fé. Na verdade, ele era leal, corajoso e comprometido com o Evangelho. Antes mesmo da crucificação, quando Jesus anunciou que voltaria para a Judéia, os discípulos ficaram preocupados, pois sabiam que os líderes judeus queriam matá-lo. Muitos hesitaram, mas Tomé foi direto e disse: vamos também para morrermos com ele. Ou seja, Tomé não era um covarde. Ele estava disposto a morrer por Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele era um homem que queria compreender as coisas de maneira concreta. Ele não era do tipo que aceitava qualquer coisa sem questionar. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava presente quando Cristo apareceu pela primeira vez. Quando eles contaram o que viram, Tomé não acreditou de imediato. Ele precisava ver com os próprios olhos, tocar nas marcas da crucificação, sentir a realidade daquele momento. 8 dias depois, Jesus aparece novamente no meio dos discípulos. Dessa vez, Tomé estava lá. E antes mesmo que ele pudesse falar qualquer coisa, Jesus olha para ele e diz: ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Naquele instante, todas as dúvidas de Tomé desapareceram. Ele não precisou mais tocar nas feridas. Ele simplesmente caiu de joelhos e disse: meu Senhor e meu Deus.
E então Jesus responde algo que é lembrado até os dias de hoje. Porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Essa história não é só sobre dúvida, é sobre transformação. É sobre como a fé pode ser fortalecida mesmo nas nossas incertezas. Porque a verdade é que todos nós já fomos Tomé em algum momento. Todos nós já quisemos ver para crer. Todos nós já pedimos provas. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade está em acreditar antes de ver. Tomé duvidou porque a promessa parecia boa demais para ser verdade. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? A verdade é que duvidamos o tempo todo, não só de Deus, mas de nós mesmos, das nossas capacidades, das nossas conquistas. Duvidamos quando estamos prestes a tomar uma decisão e nos perguntamos: será que eu sou capaz? Duvidamos quando alguém nos elogia e logo pensamos: será que essa pessoa está falando sério? Duvidamos quando algo bom acontece e a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: isso não vai durar. O problema não é questionar. O problema é quando a dúvida se torna uma prisão. A dúvida nos paralisa, nos impede de seguir em frente. Faz com que fiquemos esperando sempre mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma prova. E o pior, ela rouba nossa felicidade. Porque quando você duvida de tudo o tempo todo, você nunca consegue aproveitar nada completamente. Você sempre tem um pé atrás, sempre está esperando que algo dê errado, sempre está preparado para se decepcionar. Quantas vezes você deixou de comemorar uma vitória porque achou que ela era pequena demais? Quantas vezes você trabalhou por algo, mas ao invés de se orgulhar, ficou pensando que ainda não era o suficiente? Quantas vezes você se impediu de viver um momento de alegria porque achou que, de alguma forma, aquilo ia acabar muito rápido? É exatamente assim que a dúvida age. Ela coloca você em um ciclo interminável de insatisfação. A gente alimenta aquilo que repete para nós mesmos todos os dias. Se a sua mente está cheia de frases como: e se eu fracassar? E se eu não for bom o suficiente? E se der tudo errado? Você está nutrindo um pensamento de insegurança que te impede de agir. Agora imagina se você começasse a treinar sua mente para pensar diferente. E se ao invés de "e se tudo der errado", você pensasse "e se tudo der certo"? E se ao invés de "e se eu fracassar", você começasse a pensar "e se isso for um aprendizado que vai me levar ainda mais longe"? Porque a verdade é que enquanto você estiver alimentando sua dúvida mais do que a sua fé, a insegurança sempre vai vencer. A pergunta é: o que você tem escolhido alimentar dentro de você? Muita gente só toma uma atitude quando tem certeza absoluta de que vai dar certo. Mas a vida não funciona assim. Se você esperar estar 100% pronto, 100% confiante e sem nenhuma dúvida, vai passar a vida inteira esperando. Às vezes, o que você precisa é simplesmente começar. Começar mesmo que esteja com medo. Começar sem saber todos os detalhes. Começar sem ter certeza do resultado final. Porque é assim que funciona. A confiança não vem antes da ação. A confiança vem depois que você age. Se você só confia quando já tem provas, você não tem fé. Você tem confirmação. Mas a verdadeira fé não é sobre confirmação. É sobre agir antes da certeza. Tomé queria provas. Ele queria tocar, ver, sentir. E quantas vezes a gente também exige isso de Deus? A gente ora, mas espera uma resposta exata e imediata. A gente pede um milagre, mas quer que ele aconteça do jeito que imaginamos. A gente quer confiar,
mas só se tiver garantias. Mas Deus não trabalha com contratos e cláusulas de segurança. Ele trabalha com fé. E fé é exatamente isso: confiar sem ver. Não significa que você nunca vai ter dúvidas, mas significa que, mesmo tendo dúvidas, você escolhe continuar. Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Isso não significa que Jesus desprezou Tomé por querer provas. Significa que ele queria que Tomé entendesse que a fé verdadeira não depende daquilo que os olhos enxergam. E é exatamente isso que Deus espera de você. O maior problema da dúvida não é a incerteza. O maior problema da dúvida é que ela nos afasta de Deus. Porque quando você duvida demais, você se fecha. Você para de orar, para de buscar, para de acreditar que as coisas podem mudar. Só que Deus sempre está agindo. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando você acha que nada está acontecendo. Ele está trabalhando nos bastidores, movendo coisas que você nem imagina, criando oportunidades que ainda não chegaram até você. Mas se você viver apenas esperando evidências, você pode perder o processo. E Deus não trabalha apenas no destino final, Ele trabalha no caminho. Talvez hoje você não veja a resposta, mas isso não significa que ela não está chegando. Talvez hoje você não entenda o porquê das dificuldades, mas isso não significa que Deus não tem um propósito para elas. Pare de se prender às dúvidas e comece a viver pela fé. O que você tem condicionado na sua vida? O que você só está disposto a acreditar se tiver provas concretas? Será que você só vai acreditar que você pode ser feliz quando tudo estiver perfeito? Será que você só vai acreditar que tem valor quando alguém disser isso para você? Será que você só vai confiar em Deus quando Ele te der exatamente o que você pediu? Talvez hoje seja o dia de você parar de duvidar tanto e simplesmente confiar. Porque a dúvida paralisa, mas a fé liberta. A dúvida te impede de avançar, mas a fé te leva para frente. A dúvida te deixa preso no passado, mas a fé te coloca no caminho do futuro que Deus preparou para você. Então hoje eu quero te desafiar a dar um passo de fé, a parar de esperar provas e simplesmente confiar. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu escolho confiar. E mais do que escrever, comece a agir, porque a fé só se torna real quando você a vive. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e admira, e nós nos vemos no próximo Minuto Reflexão.